Ah, eu vou fazer jejum para Deus me dar um marido. Eu vou fazer jejum para mudar a cabeça de Deus e Deus me dá o que eu quero. Isso está errado. Isso é legalismo, né? A gente faz o jejum uma coisa utilitária. E a gente viu que isso causa frustração e cansaço na gente. E a gente desiste da vida com Deus, nós desistimos desse relacionamento íntimo com Deus, porque a gente tem tentado viver pelas nossas próprias forças, pelos nossos próprios méritos e não pela graça de Deus. E isso tem acabado com a igreja. Isso é um dos motivos pelo qual o jejum foi esquecido pela igreja. E hoje pouquíssimas pessoas jejuam. E quando vai jejuar, jejua uma vez a cada 20 anos. Outro ponto que eu coloquei ali, ignorância e negligência mesmo, né? Às vezes a pessoa não sabe sobre jejum, não sabe como fazer, não sabe o que tem que fazer, que não vai ser o caso de vocês. Vocês estão aprendendo. E a outra parte é a negligência. A gente negligencia que a gente tem que fazer isso. E aí a gente parou no início desse tópico aqui, né? O que é jejum de verdade? Nós vimos que é uma ferramenta utilizada na busca a Deus, que contribui para o processo de rendição. Deixa eu só, porque eu me perdi nas minhas aqui. E nós começamos falando, né, que esse jejum ele pode ser feito com abstinência de alimentos, e essa abstinência ela pode ser total, que nem a gente encontra o exemplo de Jesus, né, que ele ficou 40 dias no deserto, ele não comeu comida alguma, mas também nós temos exemplos bíblicos como o de Daniel, que o jejum dele era parcial, ele comia só vegetais, né, ele se absteve do vinho, se absteve de coisas saborosas, também fala lá que ele não passava perfume, então, mas ele comia outras coisas, então... aqui a gente até falou, né? Meu jejum, minhas regras. Como que eu vou jejuar, Ellen? Meu jejum, minhas regras. Você decide como é que você vai jejuar, você vai adaptar a sua rotina, né? A sua realidade. A gente vai entrar um pouco mais fundo depois dentro disso, tá? De realmente como fazer. Aqui é mais um panorama geral mesmo. E aqui é novidade agora. A aula de hoje começa agora. Outras abstinências. O jejum, ele pode ser feito a gente se abstendo da comida totalmente ou parcialmente, mas também nós podemos adotar outros tipos de prática que também serão consideradas como jejum, né? Lá na Bíblia, por exemplo, quando a gente olha em 1 Coríntios, no capítulo 7, o versículo 5, eu acho que eu coloquei aqui, A abstinência sexual no casamento pode ser considerado um tipo de jejum, tá escrito assim, ó, se vocês quiserem abrir aí. Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente, para que Satanás não os tente por causa de sua falta de domínio próprio. Então, aqui, Paulo está citando a abstinência sexual dentro do casamento, tá? Isso aqui é para casal casado. Dentro do casamento, quando ambos concordam e eles resolvem utilizar desse tempo que eles vão se abster disso para se dedicarem mais à oração. O objetivo final deles é buscarem mais a Deus, é estar em oração, é buscar mais a presença de Deus, eles juntos estão fazendo aquilo. Então, isso também pode ser considerado um tipo de jejum. É um outro tipo de prática, né, que não está atrelado ao alimento em si, mas a pessoa escolhendo se abster de um prazer que é lícito, mas ela está se abstendo daquilo para buscar um prazer maior, para buscar a presença de Deus. Isso é um exemplo. E para nós podemos, quem é casal, casado, pode fazer isso aí. Para as outras pessoas, você pode adotar outra coisa na sua vida, ou então quer casar também. A gente pode pensar, igual eu coloquei aqui, entretenimento. A gente consome muito entretenimento, muito. E uma questão do entretenimento é que eles têm se tornado um substituto diabólico da verdadeira alegria. Então, esse de entretenimento aqui, eu indico fortemente que todos nós façamos. Como assim? Às vezes você fica lá na sua casa, você fica a semana inteirinha assistindo 300 séries, assiste 30 filmes na semana, aí vai o tempinho que tem, fica rolando no Instagram, aí depois daqui a pouco tá escutando um podcast, aí depois tá assistindo um vídeo não sei o que lá no YouTube, aí daqui a pouco tá conversando com não sei quem no WhatsApp, e tá escutando um negócio. A gente não para, é o tempo todo preenchendo as lacunas do nosso tempo. E isso tá muito fácil, o telefone ajuda muito a preencher as lacunas, a gente não sabe ficar com tédio. E a gente não para refletir de verdade se nós somos realmente pessoas felizes. Se
nós somos pessoas alegres, porque a primeira pontadinha de um sentimento, de um desconforto que bate na gente, já corre para o telefone. Já vai para a televisão, abre a Netflix e vai assistir uma série, vai ocupar o tempo com alguma coisa, não para pensar nos próprios sentimentos, não para pensar naquilo que está pensando. Então, nós vivemos achando que somos alegres, nós vivemos achando que somos felizes, quando na verdade pode ser que nós não sejamos. Pode ser que a gente não tenha a alegria verdadeira dentro de nós. Pode ser que, na verdade, se a gente parar e olhar para dentro, nós estamos infelizes, nós estamos frustrados, a gente tem pecado que a gente está tentando fingir que não está acontecendo na nossa vida por causa do entretenimento. Então, às vezes você está lá e você percebeu, não, eu preciso me abster. Se abstenha, fica lá um mês, tira esse Instagram desse telefone seu, fica lá sem assistir série, assiste 30 filmes na semana, para quê esse tanto de filme? Para de assistir assim, vai orar, vai fazer outra coisa. Vai passar tempo com sua própria cabeça, o que você está pensando? E buscar Deus, usa desse tempo para buscar mais o Senhor. Isso é também um tipo de jejum, você está se abstendo de uma coisa que é lícita. Você pode assistir filme, você pode assistir série, você pode rolar o Instagram, você pode fazer essas coisas, não é pecado. Mas isso tem sido um substituto diabólico de verdade, da verdadeira alegria na nossa vida. Então, avalie sua vida, pega seu telefone aí, olha quantas horas que você passa nele. Todo telefone tem isso. Olha aí os seus dados. Que tanto de horas que você tem preenchido na sua vida com o telefone. Pode falar. Ellen, isso é muito importante, gente. O fato de você perceber, né, sentir alguma coisa, igual ela está falando aqui, eu estou pensando o entretenimento às vezes como aquele medicamento que abafa a dor, mas você nunca vai no sintoma. Pode ter um câncer ali e você está tomando um analgésico, aquele elimina aquela dor, mas não trata de verdade a doença. E um dia isso vai causar a morte. Ou seja, é importante a gente se abster dessas coisas e começar a olhar para dentro de nós, pedir o Espírito Santo para mostrar de verdade, né? Que cristianismo nós temos vivido, o que tem afetado as nossas vidas, para que a gente possa ir aos pés de Jesus e realmente receber a cura. Porque é extremamente perigoso se você olhar isso, né? Muitas vezes, igual o meu avô, né? Ele teve uma questão de saúde, eu não sei explicar bem, só que ele tinha uma gastrite, uma coisa muito forte. E ele tinha um medicamento que funcionava. E ele tomou esse medicamento, aliviava a dor, e ele viveu assim por muitos anos. Só que ele arrebentou o fígado dele. E chegou um momento que ele morreu por causa do fígado. E então é muito importante isso, o que ela está falando, entendeu? Nós realmente tirarmos esses períodos para sentir de verdade a dor, sentir de verdade o que nós estamos passando e ir para o médico, que é o próprio Jesus, o Espírito Santo, pedir ajuda e fazer uma mudança, né? Nós somos chamados, um dos frutos do Espírito é o quê? Alegria. Alegria é um dos frutos do Espírito. Então, às vezes, quando a gente usa esse substituto, que é o entretenimento, a gente está maquiando, eu acho que o Espírito está lá, eu acho que eu sou dominado, eu estou cheio do Espírito. Não está, porque não tem fruto. Se não tem fruto, igual eu gosto sempre de trocar a palavra de fruto por resultado. O resultado do Espírito Santo na sua vida é alegria. Se não tem, cara, começa a se movimentar. Começa a buscar a Deus, começa a buscar ajuda em pessoas de Deus, né? Não aceita a doença. Amém. E aí eu até coloquei aqui uma frase do Martin Lloyd Jones, que ele fala, né? O jejum não pode ser entendido apenas como abstinência de alimento e bebida, mas de qualquer coisa que é legítima em si mesma por amor de algum propósito espiritual. Então é tudo que você escolhe, né? Eu posso fazer isso, é lícito, mas eu escolho abrir mão de algo que me dá prazer para buscar a Deus, para buscar um maior prazer em Deus. Isso também é classificado como uma espécie de jejum. Só que eu quero enfatizar a questão do alimento, porque a Bíblia, ela vai apontar essas outras práticas também, tem exemplos disso na Bíblia. Só que a palavra jejum em si, ela faz uma referência direta ao alimento. Então, eu quero incentivar vocês a não só fazer dessas outras práticas, mas se preocuparem também com essa questão do alimento em si. Escolher um jejum parcial ou um jejum total durante algum período, para se dedicarem mais a Deus.
E eu queria que vamos fazer ali, né? A gente vai entender o jejum fazendo uma viagem pelas escrituras, entendendo algumas coisas, né? E eu quero começar lá no princípio, né? Na lei de Moisés, eu até coloquei ali, que o jejum, quando a gente olha lá em Levítico 16 e Levítico capítulo 23, o jejum ele era uma obrigação. Estava na lei, tinha o dia da expiação, tinha a festa da expiação, e Deus, ele fala para Moisés, ó, nesse dia as pessoas vão fazer jejum. Então era um mandamento da lei. As pessoas elas tinham, e lá eles até usam, né, como sinônimo o afligir a alma, que eu falei com vocês que tem alguns sinônimos na Bíblia para a palavra jejum. Em Levítico 16 eles vão usar afligir a alma. E lá no capítulo 23, vai falar, é a mesma coisa, só repete de novo, né? Só que eles falam sobre essa questão de se humilhar. Então, era um dia que toda a comunidade de Israel se dedicava e jejuava, porque era mandamentos de Deus, e eles estavam ali afligindo a sua alma, eles estavam ali se humilhando diante de Deus, cumprindo aquele mandamento. E o propósito da lei era claro, era arrependimento e humildade. Então, eles iam expressar externamente um sinal de uma tristeza, né? Eles iam expressar ali por fora a dependência que eles tinham de Deus. A lei, ela é boa, e ela tinha esse propósito de expressar isso. Então, quando Deus, ele põe esse mandamento, ele tem um princípio ali por trás, não é um fazer por fazer, é um princípio de humilhação. Você vai se humilhar diante de Deus, você vai afligir a sua alma, você vai ficar triste mesmo, você vai simbolizar ali externamente uma tristeza por causa de um pecado interno, por causa de uma condição interna, demonstrando uma dependência de Deus. Então tem esse propósito ali na lei. Só que o problema, quando a gente olha pro Sermão do Monte, é que os fariseus, eles pegaram essa lei que era muito boa, esse princípio que era muito bom, e começaram a usar isso para poder se mostrarem. Então, eles invertem totalmente o sentido do jejum. Se o sentido do jejum, o princípio dele na lei, era você demonstrar uma tristeza externa, era você se humilhar, era você se arrepender diante de Deus, os fariseus começam a usar isso como algo para mostrar para as pessoas que eles são muito bons. Então, ao invés de eu me humilhar, eu começo a me exaltar com aquilo. Eles inverteram completamente. E é isso que Jesus vem trazer aqui. Então, quando a gente olha para o Sermão do Monte, Jesus ele amplia esse sentido. Ele pega aquele princípio da lei e ele amplia ele para algo interno. Você não vai só fazer aquilo, mas você vai avaliar se dentro de você realmente está arrependido, se você realmente está se humilhando diante de Deus, se você realmente percebe que você precisa de Deus. Então, os fariseus, eles transformaram essa prática maravilhosa ali, o propósito maravilhoso da lei, em uma prática religiosa legalista. E aí Jesus vem combatendo isso com o Sermão do Monte. Né? Ele sai do externo e vai crescer de forma interna dentro de nós, né? Esse sentido, o sentido é ampliado ali da lei. E nesse sentido, eu queria que a gente olhasse para o capítulo 9, se vocês puderem abrir aí. Jesus vai falar disso e eu acho que é um texto importante de a gente se ater nessa temática. Capítulo 9 de Mateus. Lá no versículo 14 ao 17, nós vamos ler, se vocês puderem abrir. Pode ir? Alguém quer ler? Evelyn quer ler? É? Você falou que quer ler? Evelyn vai ler. Capítulo 9, verso 14 ao 17. Leia para nós. Amém? Todo mundo está com... Amém. Os discípulos de João Batista foram a Jesus e lhe perguntaram: por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar, como nós e os fariseus? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano rasgaria a roupa, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem. Obrigada, Evelyn. Então, aqui nesse contexto, Jesus ele está falando, primeiro começa uma pergunta de jejum,
Aí do nada Jesus pega e põe esse negócio aí da roupa nova e do vinho, aí você fica assim, o que é que Jesus está falando? Nós vamos entender. Quando Jesus está falando aqui sobre a questão do remendo e do vinho, ele está corroborando lá com o Sermão do Monte, porque ele está mostrando a questão da postura do cristão. O que vai revelar um cristão? Como assim? A vida cristã, ela trata-se de uma nova vida. Não é tipo assim, eu tô aqui normal na minha vida, sou alguém que não aceitou Jesus, aí do nada eu pego uma prática cristã e começo a aplicar na minha vida. Do nada eu pego um princípio cristão lá e quero aplicar na minha vida. Isso não funciona. Isso não funciona. Nós somos uma nova criatura, nós somos uma nova pessoa. Não é isso que a pastora Lindy gosta de falar com a gente? Quando a gente encontra a Cristo, as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Então, eu não posso ser alguém que está vivendo a minha vida de forma mundana e, do nada, eu simplesmente pego um princípio cristão e começo a aplicar na minha vida. Eu não posso pegar um pouquinho de cristianismo e acrescentar nas minhas práticas. Eu não posso continuar vivendo a minha velha vida com um pouquinho de cristianismo para poder falar, não, eu sou crente. E é isso que Jesus fala quando ele está falando sobre a questão do remendo. A vida cristã ela não se trata de ajustes. Eu não vou ficar ajustando a minha vida, consertando um detalhezinho ou outro. Mas é uma nova vida. As coisas velhas, elas precisam passar e tudo realmente precisa se fazer novo dentro de nós. Isso é um cristão genuíno. Então, quando Jesus ele fala da questão do remendo novo em roupa velha, ele está falando que a natureza pecaminosa ela não pode suportar um estilo de vida do reino de Deus. Se eu não sou nascido de novo, eu simplesmente não vou conseguir viver as práticas que Jesus está me falando ali no Sermão do Monte. Eu preciso ser uma pessoa nascida novamente. Eu preciso nascer de Cristo, eu preciso nascer da água, eu preciso nascer do Espírito. E assim viver uma nova vida. Eu não posso simplesmente começar a remendar a minha velha vida. Não existe esse dualismo. Não existe esse remendo. Todas as coisas precisam serem feitas novas. E quando Jesus ele fala ali do vinho novo em odre velho, o que acontece? O odre é um recipiente de couro, né, que ele é feito para guardar o vinho. O odre novo, ele é um couro que ele é flexível, ele consegue se expandir. O odre velho não, ele é rígido. Então, quando eu pego um vinho novo e coloco dentro de um odre velho, o vinho novo começa a fermentar. E aí esse odre que ele é velho, ele não consegue se expandir, ele rebenta. Então, o odre se perde e o vinho se perde. Aquilo que foi colocado ali dentro. Então, quando Jesus ele fala que o vinho novo não pode ser colocado em odre velho, ele está falando que essa cultura do reino, essa vida nova em Cristo, ela não pode ser colocada dentro da nossa estrutura religiosa. Ela não pode ser colocada dentro da nossa vida, porque um não suporta o outro. As coisas vão se quebrar e vão se perder. Então, se você está tentando se encontrar, se você está tentando encontrar a Deus, não vai dar certo. Aquilo vai se romper. Quando Jesus está ensinando aquilo, ele mostra que aquela estrutura religiosa ali, que as pessoas estavam vivendo, aquele farisaísmo, aquele legalismo, aquela religiosidade, ela não é capaz de conter essa cultura nova que Jesus estava trazendo, essa cultura do reino de Deus. Então, todas as coisas da nossa vida, elas realmente precisam serem novas e nós precisamos ser um odre novo para suportar esse vinho novo que é a cultura do reino de Deus dentro de nós. A gente precisa abrir mão dessa estrutura, sabe? A gente precisa abrir mão da religiosidade, a gente precisa abrir mão de simplesmente fazer por fazer, da regra pela regra, e começar a viver realmente um relacionamento com Deus. É o que Deus manda fazer, a gente precisa ter essa maleabilidade. O Espírito Santo chegou e eu preciso obedecer. E a Bíblia vai falar que aqueles que são nascidos do Espírito, eles não sabem de onde vêm, nem sabem para onde vai, eles seguem pelo Espírito. O que o Espírito está guiando? O que o Espírito está mandando? Eu preciso ser esse odre novo, que é flexível, receber essa cultura do reino de Deus e viver pelo relacionamento, não simplesmente a regra pela regra. Então, esse vinho novo, ele é a cultura do reino de Deus, e o odre velho é essa estrutura religiosa e rígida, legalista, farisaica. O reino de Deus, ele tem essa capacidade de expandir, né? Quando Jesus está falando das parábolas, ele fala que o reino de Deus é essa sementinha pequenininha, a menor de todas, mas ela é plantada e ela tem a capacidade de crescer e se transformar numa grande árvore que vai abrigar pássaros, que vai produzir frutos, que vai alimentar pessoas. Então, o reino de Deus, ele tem essa característica de expansão. Ele vai crescer.
nós não podemos ser rígidos. Nós não podemos ficar aqui no nosso mundinho e falar, não, aí Deus está querendo se mover, o Espírito Santo quer fazer, e você está lá, não, mas não pode, eu acostumei, eu fiz assim minha vida inteira, como assim vai fazer diferente agora? A gente tem que se ater para o que o Espírito Santo está fazendo, para onde é que ele está guiando. Porque o reino, a cultura do reino, tem essa cultura de expansão. Pode falar. Amém. Gente, e essa aqui, esse tópico que ela está falando é ouro puro, gente. Você tem que prestar muita atenção e ver como que é prático isso. O que ela está falando? Ela está falando de pessoas que querem escolher parte do cristianismo para viver. Então, Mariana acha lindo toda a parte de casamento que Jesus ensina. Né? E João está ali e ficou todo feliz. Ela acha lindo e vai seguir aquilo. Mas ela não quer abraçar o honrar os pais. Ela não quer abraçar o estilo de vida no trabalho. Ela não quer abraçar na criação dos filhos, sei lá. Então ela está escolhendo, é como um buffet. Tem muita gente que entra na igreja e começa a conhecer Jesus e parece estar no self-service. Eu não gosto dessa comida aqui. Essa aqui eu não pego. E começa a escolher. Isso eu não como. Né? E isso é o que eu gosto. Aí vai pegando as coisas e escolhendo. Só que Jesus não tem isso com Jesus. Ou é tudo, ou é nada. Então, não dá para remendar. Igual ela está falando. Não dá para colocar um remendo só na parte da sua vida de crente. E depois quer deixar as outras. Então, vai estragar, vai estourar. É por isso que a gente vê hoje o quê? Muitos famosos que se dizem... Talvez os famosos, gente, não é só os famosos, né? A gente vê gente aqui que não é famoso, mas que vive a mesmo jeito. Só que o famoso aparece mais. Né? Então, por exemplo, você vê famosos que se declaram cristãos e escreve camisa de Jesus e ganha a copa e põe uma faixa de Jesus, mas vive uma vida de promiscuidade e no final das contas ele mais escandaliza o evangelho, ele está mais derramando vinho do que retendo vinho. Ele mais atrapalha, vai ser do mundo logo, cara. Ou vem, seja cristão de verdade. Você entendeu? Então, é isso. Você não tem como escolher as partes de Jesus que você quer. Como é que é lá na Páscoa, que simboliza a nossa salvação? Vai comer o carneiro inteiro. Quando mata ali, é um símbolo da salvação, né, do cordeiro, que é Jesus. E ele fala, agora vai comer tudo. Vai comer as patas, a cabeça, vai comer tudo. E o que sobrar, queima. Não vai deixar nada sobrando. Então Jesus está falando isso. É um símbolo da nossa salvação. O cordeiro, ou seja, é o cordeiro todo. Não é só o que você acha bonito. Você conversa com muita gente, né, que acha Jesus maravilhoso, né? Nós estávamos tendo uma conversa ontem na corrida lá com Ellen, de uma pessoa, não, Jesus é a pessoa mais sábia da terra. Mas você vai escutar ele? Não, mas espera aí. Mais ou menos, não é? E começa, não quero. Eu quero algumas coisas de Jesus, eu quero escolher o amor de Jesus. Jesus manda para o inferno, mas manda? Como assim manda para o inferno? Então isso aí eu não quero, não. Você entende? Então não dá, é o cordeiro todo. Amém. Eu botei uma foto ali ficou ruim de ver ali, né? No meu computador que tá lindo. Mas é um odre com vinho derramado. Que a Iá fez para mim essa imagem. Eu achei chique. Depois eu vou mandar para vocês verem direito. Mas ali Jesus, então, ele não está falando que a lei é errada, né? Quando ele está falando tudo isso. Muito pelo contrário, ele fala que ele veio cumprir a lei. A lei é boa e tem os princípios bons, só que a gente tem a alta capacidade de distorcer os princípios de Deus e de querer só um pouquinho, né? Do que nos agrada. Por isso a gente tem que parar para pensar, porque as nossas práticas religiosas, incluindo o jejum, que é o que a gente está estudando, elas devem ser reflexo desse novo nascimento. Não é tipo assim, eu vou incluir aqui uma prática, isso vai cair lá na barganha. Eu não nasci de novo e eu quero barganhar com Deus, então eu vou adotar uma prática cristã que me agrada para que o Deus do cristianismo me dê o que eu quero. E isso está errado, né? Isso não é ser cristão. E a gente precisa aprender a se colocar nos lugares dos fariseus. Por quê? Porque a gente olha esses discursos, a gente vê Jesus batendo boca lá com os fariseus, detonando os caras, e a gente tem a mania de ler a Bíblia e falar, não, eu sou a ovelhinha perdida, né, das 99 lá que Deus foi atrás. Eu sou a mulher lá que Deus falou, não apedreja não. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Realmente, nós somos. Só que quando a gente olha para a nossa realidade, nós temos muito mais a tendência de sermos os fariseus.
Às vezes a gente olha para os fariseus e fica, não, os fariseus não sei o que lá, e pensa nos fariseus, só pensa em Edir Macedo, né? Mas nós temos a tendência de sermos os fariseus. Nós é que estamos aqui dentro dessa estrutura religiosa, nós é que estamos aqui dentro da igreja. Nós temos a tendência de pegar isso aqui e querer pegar só as pequenas partes, ou querer pegar as coisas, as práticas legítimas do cristianismo e usar isso apenas como uma prática religiosa, e não realmente como um relacionamento com Deus. A gente quer pegar essas coisas e fazer os nossos moldes, a gente transforma, a gente tem uma capacidade imensa de pegar uma coisa muito boa e deixar ela muito ruim com o nosso pecado. De pegar uma prática muito boa do jejum, que é para buscar o Senhor, e usar isso para aparecer para os outros. A gente tem que olhar para nós mesmos e ver, será que eu não sou o fariseu? Será que eu não estou fazendo que nem esse povo? E adotar essas palavras de Jesus de forma pessoal. Então, o que Jesus está falando ali é essa questão da religião versus o relacionamento. É a ênfase de Jesus o tempo todo quando ele está falando sobre jejum e todas essas práticas religiosas. Eu queria aproveitar esse tema aqui que a gente está e entender também um pouco mais sobre jejum, e a gente vai ver agora sobre essa questão do desejo pela volta de Cristo, né? A gente está fazendo uma viagem pela Bíblia, e como nós já estamos aqui no capítulo 9, no início ele fala, né? Os discípulos de João Batista foram a Jesus e lhe perguntaram por que os seus discípulos não têm o hábito de jejuar como nós, os fariseus. E Jesus respondeu, por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Então aqui a gente vai ver que o jejum ele é feito porque nós não estamos na presença física de Jesus. Né? Ele está falando ali que Jesus ele aponta a si mesmo como noivo. Jesus é o noivo, a igreja é a noiva, e no final vai ter as bodas do cordeiro, e nós vamos casar com o nosso noivo. Né? Então Jesus ele é o noivo. E ele está falando ali, ó, não faz sentido os meus discípulos jejuarem porque eu estou aqui com eles. Se eu estou aqui com eles, a gente vai festejar, a gente vai se alegrar, nós vamos aproveitar da presença um do outro, a gente vai comer do pão, comer do vinho. Né? Deve ser por isso que Jesus, o povo chamava Jesus de glutão, né? E beberrão. Porque realmente eles estavam ali na presença de Jesus e eles aproveitavam aquilo. Só que Jesus fala, um dia o noivo será tirado. E então jejuarão. Então ele está falando ali que esse jejum, o jejum que nós fazemos hoje, que ele é destinado a essa janela temporal que nós estamos enquanto Jesus não volta, ela tem essa característica de de um clamor maranata. Nós fazemos o jejum porque Jesus não está aqui, mas nós queríamos que ele estivesse. Nós fazemos jejum porque nós temos saudade da presença de Jesus. E por mais que às vezes a gente para pensar, né? Não, nós temos o Espírito Santo e tal. Isso é mais um motivo. Nós provamos do Espírito Santo, nós provamos da presença de Deus dentro de nós. E, poxa, Jesus estava aqui, ele estava tão pertinho, estava perto de tudo ser consumado. E Jesus foi. Jesus foi assunto aos céus. E o reino de Deus começou a ser aplicado, mas ainda não teve a sua finalização, né? E a gente se entristece com isso. Olha para o mundo. As coisas estão ruins, o mundo está quebrado. Nós ainda temos que conviver com a miséria do nosso pecado. Isso entristece. Um cristão genuíno, ele se entristece com o seu próprio pecado e a miséria do pecado. E é por isso que nós jejuamos. Nós jejuamos porque nós queremos Jesus, nós queremos que Jesus volte, nós queremos que tudo seja consumado, nós queremos ser libertos do pecado, nós queremos que a justiça seja plenamente estabelecida na terra. Nós queremos todas essas coisas e por isso nós jejuamos. E eu até coloquei aqui o jejum em contrapartida à ceia do Senhor, que é o que Jesus está falando, contrapartida entre aspas, assim. Porque quando a gente está na ceia, a gente come, né? A palavra de Deus vai falar para a gente ceiar em memória de Jesus, então a gente se lembra, né? A gente faz aqui o nosso ritual, a gente come o pão, a gente toma do vinho ou do suco de uva para se lembrar do amor de Deus, daquilo que Jesus fez na cruz. A gente festeja a nossa salvação, a gente faz a ceia do Senhor como um ato de celebração pela salvação que nos foi dada. A gente celebra o amor de Jesus que foi derramado naquela cruz. Mas nós jejuamos porque nós expressamos a tristeza daquilo que foi tirado de nós. Jesus veio, nós provamos da salvação, o reino de Deus começou a ser implantado, está dentro de nós que somos cristãos, a justiça de Deus começou a ser feita no sentido de que nós somos justificados em Cristo,
Só que o mundo ainda jaz o maligno. Ainda não foi tudo completado. É a dinâmica que o povo gosta de falar do já e ainda não. O reino de Deus já começou, mas ainda não foi consumado. Então, à medida que nós fazemos a ceia e celebramos com alegria que Jesus veio e nos amou, nós jejuamos porque nós estamos na sua ausência. E o pecado, a miséria do pecado, a miséria do mundo, dói dentro de nós. Isso nos incomoda. Isso causa incômodo dentro de nós. Então, a questão do jejum aqui que Jesus vai trazer, é jejuarão quando o noivo for tirado, é expressando essa saudade que nós, como noiva de Cristo, temos dele. E aí a gente começa a pensar, será que eu tenho essa saudade de Cristo? Será que eu anseio pela volta de Cristo? Será que eu tenho ansiado por essa consumação do reino de Deus aqui na terra e na minha vida? E aí, dentro dessa temática, nós temos o jejum de Ana, lá em Lucas 2. Se vocês quiserem abrir, vamos ler. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui. Lucas capítulo 2 vai contar a história de Simeão e de Ana. Versículo 25 até o 38 a gente vai ler. Passa umas paginazinhas aí da sua Bíblia. Pode ir? Amém? Vou ler. Lucas capítulo 2, do 25 em diante. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhes fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele, e Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Áser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando, dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então aqui nós temos um episódio, vai contar de Simeão, um homem justo, um homem piedoso que está falando aqui. Ele esperava a consolação de Jerusalém. Ele esperava pela vinda do Messias. E quando ele vê Jesus, que ele bate o olho naquele bebezinho, ele reconhece em Jesus a consolação. Ele reconhece em Jesus o Salvador. Ele vê que Jesus era a promessa. E ele está falando, não, agora eu posso morrer, que eu queria ver a salvação e meus olhos viram. E nesse mesmo contexto, aparece Eliana, que ela vê tudo aquilo acontecendo e ela celebra, ela dá graças a Deus porque a consolação chegou. Assim como Simeão olhou para Jesus e viu a consolação de Jerusalém, Ana também fez isso. E aqui fala que Ana ela jejuava e orava dia e noite na presença de Deus, buscando a presença de Deus. Então a gente vê que tanto Simeão quanto Ana, eles tinham um coração sedento do Messias. Eles tinham um coração sedento por ver a manifestação da salvação de Deus. Eles tinham um coração sedento pela vinda, a presença de Deus. E quando eles batem o olho em Jesus, Deus dá a eles essa glória de conseguir reconhecer aquilo num bebezinho de 8 dias. E então Ana, ela vai expressar, né, ali através do jejum e da oração, essa sede que ela tinha por Deus. E essa história vai mostrar para a gente como que Deus responde a isso, que é realmente concedendo a essas pessoas sedentas a saciação da sua sede. Eles queriam
a consolação, eles queriam ver o Salvador, eles queriam a salvação, e fala que Diana, que ela jejuava e orava, se dedicava dia e noite no templo, na presença de Deus, buscando isso, e Deus entrega isso a ela. Ela jejuava porque ela queria mais de Deus, ela jejuava porque ela queria a presença de Deus, e Deus dá isso a ela. Então, como que Deus responde a esse anseio? Ele coloca em nós esse anseio e ele responde. Então, se nós jejuamos, se nós buscamos a Deus, realmente buscando mais dele, querendo a presença dele, querendo a revelação do Messias, querendo a revelação de Deus, Deus nos responde com isso. Foi isso que ele fez na vida de Simeão, foi isso que ele fez na vida de Ana. Alô, aproveitando esse trecho aí, né? Me chamou a atenção ao você ler essa parte, né? Adorando a Deus, jejuando e orando, né? E eu vi algumas pessoas falando dessa possibilidade também, assim, é a busca, né? Mas também é uma forma de adorar com todo o seu corpo, né? O fato de afligir ali, eu vejo como uma possibilidade também de adoração, o jejum. Bom dia. Quando a gente pega a questão, vamos entender que nós estamos no Sermão do Monte. Nós não saímos do Sermão do Monte para falar de jejum. E Jesus, ele começa um dos objetivos do Sermão do Monte, o principal objetivo é Deus explicando aquilo que ele quis dizer com a própria lei. E ele traz o quê? Ele traz o reino de Deus para o coração. A lei, ela é vista a partir do coração. Então, o jejum, ele também faz parte disso. É uma questão do seu próprio coração. Quando você decide, igual você falou, quando eu decido não assistir série, e eu decido a ler mais a Bíblia, eu decido buscar mais a Deus, ou seja, o meu coração está ansiando por ter um relacionamento maior com Deus. E jejum, ele é relacionamento. Jesus falou com seus discípulos, Jesus explicou por que os discípulos não jejuavam, porque estavam com Jesus. Então o jejum, ele vai além de um simples ritual onde eu quero fazer algo para receber algo. Ele vai de um anseio do coração de um homem para se ligar a Deus. E tudo aquilo que o homem fizer para se ligar a Deus tem uma grande chance de ser chamado de jejum. Né? O fato de, por exemplo, o que ela fazia? Ela orava e jejuava dia e noite. Ou seja, ela não apenas ficava sem comer, né, todo dia. Mas o ponto principal não é o que ela fazia, é o que ela tinha dentro do coração. Que era o quê? Ver o Salvador. Então, aí o reino de Deus vem para o nosso coração. O que eu faço em relação ao meu relacionamento com Jesus? Eu quero ter um relacionamento maior com Ele? E aí o perigo do falso evangelho, de novo. Porque faz a gente enxergar somente as laterais, não faz enxergar aquilo que é mais importante, que era o que os fariseus faziam. Se jejuavam para aparecer, jejuavam para simplesmente fazer um ritual, para se mostrarem que era mais santo, e o objetivo era perdido. Qual que o objetivo era perdido? Eu estar conectado com Deus, estar conectado com Jesus. Então, quando eu pego o jejum e trago dentro do meu coração, eu venho para quê? Eu venho para uma questão de relacionamento. E as pessoas hoje, muitas, elas têm jejum como um ter, né? Como se fosse o abracadabra. Eu vou jejuar porque eu vou ganhar isso. Então começa a desvirtuar tudo. Então quando você começa a desvirtuar, você não consegue enxergar o que realmente Deus quer fazer na sua vida e qual que é o real sentido do jejum. Bradas quer falar. Vem aqui buscar o microfone, Bradock. Bom dia para vocês. Você falou ainda há pouco que o jejum às vezes não muda, né? Deus tem que mudar a gente, mas a gente vê uma passagem na palavra que foi revertida a situação de um povo, né? Aqui, a história de Nínive, narrado no livro de Jonas, na Bíblia, é um dos maiores exemplos de arrependimento e intervenção divina do Antigo Testamento. A cidade capital do Império Assírio é conhecida por sua extrema maldade e violência e teve sua sentença de destruição revertida após um jejum nacional e um verdadeiro arrependimento. Ou seja,
Deus mudou, né? Aquilo que ia ser juízo sobre eles foram mudados por causa desse arrependimento e jejum, inclusive até os animais, né? O rei fez jejuar naquela época e Deus mudou a sentença daquele povo por causa disso. Mas não mudou Deus, tanto que Deus ele mandou Jonas ir lá porque ele já queria que aquele povo se arrependesse. O povo que mudou. O princípio ali da questão do jejum, Deus, a vontade de Deus desde o início era que aquele povo se arrependesse, tanto que ele manda Jonas para lá para isso. E Jonas se revolta por causa disso, que Jonas falou: esse povo não tem que arrepender não, que eles têm que sofrer. E Jonas, ele pega e faz aquela história lá toda porque ele não queria que o povo se arrependesse, para Deus não derramar o perdão dele sobre o povo de Nínive. Então, a vontade de Deus desde o início ali, nessa história, era que o povo se arrependesse, era derramar a misericórdia dele. E ele manda Jonas lá por causa disso. Então, quando Jonas vai lá e prega, o coração das pessoas é mudado. E aí eles jejuam como uma expressão disso. E aí vem a misericórdia de Deus sobre eles, porque... né? Não tem como Deus ser salvo sem reconhecer que você precisa de um salvador. Então, Jonas vai lá e prega a palavra, ele prega a mensagem para que aquele povo reconhecesse o pecado deles. Então, Deus não foi mudado. A vontade de Deus, desde o princípio, era que aquele povo se arrependesse. A pastora quer falar. Só completando aquilo que você já falou, parafraseando aqui aquela passagem de Jonas, tem uma parte lá que ele até fala assim: eu sei que o Senhor é um Deus bom, né? Se eu for lá, o Senhor vai tratar aquele povo, o Senhor vai fazer com que aquele povo, né, se arrependa e tal. Então, por isso eu não quero ir. Vou pegar outro caminho, porque eu sei que o Senhor vai fazer com que aquele povo vai se arrepender, entendeu? Uhum. Então, quando ele não quis ir, foi exatamente porque ele já sabia que Deus era um Deus bom, que Deus tinha um propósito de alcançar aquele povo, e ele não queria que aquele povo fosse alcançado por causa da dureza do coração dele, e não de Deus. Sim. Então, continuando aqui a questão da volta de Cristo, né? Simeão e Ana, eles estavam ansiando pela primeira vinda do Messias. Nós não estamos mais ansiando isso, né? Porque Jesus já veio. Só que isso reflete para nós de uma forma que eles estavam ali jejuando. Ana estava jejuando, né? Simeão era um homem piedoso. Ele queria muito ver a salvação. Ele queria muito ver a redenção. E eles tiveram a resposta de Deus em relação a isso. Nós já vimos Jesus, né? Vimos assim, nós temos os relatos, nós sabemos os milagres, nós temos toda a história da igreja, temos a salvação que nos alcançou, nós temos o nosso próprio testemunho, né, daquilo que Jesus fez na nossa vida, como que o Espírito Santo nos alcançou. E nós temos a promessa da segunda vinda de Cristo, né, da volta de Cristo aqui na Terra. E a salvação, o cumprimento de tudo que vai ser feito nessa segunda vinda. Então, nós, muito mais do que Ana, muito mais do que Simeão, devemos ansiar isso, porque nós vimos muito mais do que eles tinham visto, naquele momento que eles estavam ansiando ver a salvação, naquele momento que eles estavam ansiando ver Jesus. E eu coloquei esse versículo ali, né? Quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé na terra. E é algo que eu queria que a gente pensasse aqui hoje. Hoje nós vamos terminar nossa aula pensando sobre isso. Lá em Lucas, no capítulo 18, né, até esse versículo aí, 18, o 7 e 8 vai falar assim: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Por quanto tempo os ajudará? Eu lhes digo que prontamente os ajudará. Contudo, quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé na terra? Será que quando Jesus voltar, que ele prometeu que ele voltaria, então ele vai cumprir a sua palavra? Será que quando ele voltar, ele vai encontrar fé dentro dos nossos corações? Eu gostei muito da ministração de Andréia, que eu achei muito direcionado pelo Espírito nesse sentido de que, será que nós seremos aquelas virgens prudentes que serão encontradas com as lamparinas cheias? Olhando para dentro de nós, de forma pessoal, e até como igreja também, aqui nossa congregação, a Verbo de Amor. Será que nós ansiamos pela volta de Cristo?
Será que nós estamos desesperados por Jesus voltar? Será que nós temos realmente clamado e desejado que Jesus venha, que a consumação de todas as coisas seja feita, que o reino de Deus seja plenamente estabelecido, que as pessoas se arrependam, que haja arrependimento dentro de nós, que nós amemos a Jesus, que nós estejamos apaixonados por esse Cristo? Será que quando ele voltar, ele vai olhar para nós e encontrar fé no nosso coração? Pessoas que realmente esperam a segunda volta? Pessoas que esperam o cumprimento da sua palavra? Se Ana, ela já ficava ali orando, adorando, jejuando, só com o que ela tinha do Velho Testamento, só com a lei que ela tinha lá. Quanto mais nós que experimentamos do Espírito Santo, quanto mais nós que já recebemos a salvação do Cristo crucificado, quanto mais a nós que temos a presença do Espírito Santo aqui dentro de nós, quanto mais nós. Será que a gente não deveria ansiar muito mais do que ela? Será que a gente não deveria, será que o jejum não deveria estar sendo uma expressão muito mais recorrente na nossa vida, de pessoas que realmente querem a Cristo, de pessoas que estão com saudade do noivo, de pessoas que se doem, meu Deus, Jesus não está aqui. Jesus não está aqui. As coisas não estão bem aqui. Não estão. Olha para o mundo como que está. Ai, se Jesus estivesse aqui. Ah, se Jesus voltasse. Como que tem andado o nosso coração? Será que nós ansiamos por Ele? Será que nós desejamos ardentemente por Ele? E aguardamos a Ele com mais intensidade do que Ana e Simeão? A palavra de Deus, Paulo, ele até fala, né, que se a nossa esperança é só para esse mundo aqui de agora, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a gente usa o evangelho simplesmente para ter uma esperança só para o agora aqui, para essa vidinha de agora, e não ansiamos pela volta de Cristo, pela eternidade, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Os mais miseráveis. Você é mais miserável do que uma pessoa que ainda não conhece Jesus. Mais miseráveis de todos os homens. E eu queria que a gente orasse sobre isso. Eu queria chamar a equipe de louvor aqui de novo, para a gente cantar aquela última música. Para a gente orar sobre isso. Porque nós precisamos avaliar isso dentro de nós e realmente clamar para que o Espírito Santo mude o nosso coração. A gente precisa avaliar aonde que os nossos olhos estão. Nós precisamos avaliar para onde que nós temos olhado, o que realmente tem preenchido os nossos tempos, de onde realmente tem vindo a nossa alegria. O que nós estamos pensando? O que a gente está fazendo? Onde está a nossa esperança? Onde está a nossa esperança? E nós vamos orar sobre isso, nós vamos cantar agora sobre isso. Eu queria convidar vocês para ficarem de pé. Vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo para que Ele mude o nosso coração. Amém? Feche os seus olhos. Respira fundo. Pense naquilo que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração. Aleluia. Peça ao Espírito Santo agora para Ele te revelar como que está a condição da sua saúde espiritual. Como que está a condição. Se você é realmente salvo, se pergunte isso. Eu sou salvo de verdade? Eu conheci Jesus de verdade? Se pergunte, avalie sua vida. Quais frutos você tem dado? Quais frutos nós temos dado? Se o nosso objetivo aqui, como igreja, é adorar o Rei dos Reis, é louvar a Cristo, é entronizar, é dar a Jesus o devido louvor dele, será que nós temos cumprido isso como igreja? Será que nós realmente somos nascidos de novo? Ou será que nós somos que nem os fariseus? Presos na nossa religiosidade, presos naquilo que a gente acredita, querendo usar Deus para poder atingir os nossos próprios objetivos. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos nos arrepender da forma como temos vivido. Nós precisamos olhar para o nosso coração e perceber o quão miserável nós somos. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, venha sobre nós, Pai. Espírito Santo de Deus, eu oro para que o Senhor traga o arrependimento sobre a tua igreja. Eu oro para que o Senhor sonde os nossos corações. Espírito Santo, vê se há em nós algum caminho mau e nos guia
nos guia pela vereda da justiça, nos guia a Ti, Jesus. Espírito Santo, nos ajude a perceber onde é que nós temos olhado, para onde é que nós temos olhado, qual é o nosso foco, o que é que nós temos buscado. Espírito Santo de Deus, vem com arrependimento sobre nós. Nós queremos nos arrepender, Jesus. E nós nos arrependemos, nós pedimos perdão, porque temos usado o Senhor para atingir os nossos próprios objetivos. Nós pedimos perdão porque nós temos caído na idolatria. Nós não temos adorado o Senhor verdadeiramente como o único e verdadeiro Deus. Pai, nos perdoa porque não temos chamado acima de todas as coisas. Som do nosso coração, Espírito Santo. Completa na nossa vida a boa obra que o Senhor começou. Completa na nossa vida a boa obra que o Senhor começou.